Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai ver a importância que os regimes golpistas têm em justificar os golpes que deram e por que isso é tão importante, usando o exemplo de Myanmar, que a gente já debateu aqui no canal, mas também outros exemplos recentes do século XXI. Bom pessoal, ontem, no dia 23 de março, agora desse ano de 2021, a junta militar que comanda Myanmar desde o começo do ano, né, desde o dia 1º de fevereiro, quando aconteceu o golpe lá naquele país, fez uma conferência, uma conferência de imprensa, né, uma coletiva de imprensa, trazendo algumas informações, alguns dados a respeito de como eles estão coordenando e organizando, digamos assim, a gestão de Myanmar atualmente. Dentre as informações divulgadas por essa junta militar, havia questões relacionadas ao bem-estar dos presos políticos, entre eles a antiga primeira-ministra, Aung San Suu Kyi, também a posição dos militares com relação às mais de 160 pessoas que foram assassinadas pelas forças do governo durante os protestos no país desde fevereiro, e também a cooperação internacional com alguns países vizinhos da região, sobretudo. Foi nomeada principalmente a China, mas sabe-se de outros 4 países que estão cooperando com o governo de Myanmar atualmente, e essa cooperação não é necessariamente uma cooperação para a sustentação do governo golpista, mas sim estabelecendo conversas, né, práticas diplomáticas para verificar como que se resolve a situação do país. Porém, dentre todas as informações que foram divulgadas ontem nessa coletiva, talvez a mais importante foi um anúncio de caráter, digamos assim, penal que foi realizado, né? Foi anunciado de que a antiga primeira-ministra, Aung San Suu Kyi, que já tinha ficado durante décadas presa pelos militares de Myanmar, tanto ela quanto um assessor que ela tinha, que é australiano, receberiam mais acusações além daquelas que já tinham sido imputadas a eles e que, segundo os militares de Myanmar, teriam, digamos assim, justificado a retirada de Aung San Suu Kyi e também de Shan Turnell da política daquele país. Bom, vamos parte a parte aqui, né? A Aung San Suu Kyi, como eu disse, ela era a primeira-ministra de Myanmar até 1º de fevereiro desse ano. Ela foi acusada ontem de receber propina por meio de uma fundação para garantir que uma construtora pudesse, nas palavras que foram usadas, atuar tranquilamente no país, fazendo seus trabalhos para o governo, né? O acusador, que é um empreiteiro de uma grande empresa lá de Myanmar, diz que entregou o dinheiro vivo para Aung San Suu Kyi, né, na casa dela, e que não havia mais nenhuma testemunha, né? A gente percebe aí uma certa tentativa de construção de uma narrativa que não teria como, de uma forma ou outra, ser combatida ou digamos assim, não haveria o contraditório com relação ao Aung San Suu Kyi, porque se não há comprovação, se não há esse dinheiro não existe, não há testemunhas, né? Aparece aí uma grande questão de como comprovar que isso foi de fato algo que foi realizado. Segundo uma reportagem do The Straits Times, que a gente vai colocar aqui na descrição, assim como as outras referências desse vídeo, a Aung San Suu Kyi já tinha sido acusada, né, por outros crimes, que foi o que os militares naquele país usaram para justificar a retirada dela do poder e a instalação dessa junta militar coordenada pelo partido militar lá de Myanmar, né? Lá há um partido que tem o apoio dos militares, né? Ela tinha sido acusada, então, por quebrar leis de importação e exportação do país. Ela foi acusada de não ter atuado segundo a lei de gestão de desastres naturais e a lei de telecomunicações e de incitar, além de ser acusada de incitar demonstrações, né, incitar revolta entre as pessoas, de acordo com uma lei de Myanmar, que é do Código Penal, que remonta à época em que Myanmar era uma colônia britânica, né? Então, anteriormente, digamos assim, à Constituição. E não sei se vocês estão percebendo aí alguns padrões que a gente pode enxergar dessas leis Walking Dead, digamos assim, né? Que de repente elas recuperam, ressuscitam
ainda meio mortas-vivas para assustar todo mundo, como resquícios de períodos não democráticos anteriores. Por sua vez, digamos assim, o Sean Turnell, que é o assessor australiano da Aung San Suu Kyi, foi preso logo depois do golpe de fevereiro, e também agora foram trazidas novas acusações com relação a ele, e as autoridades estão acusando o Sean Turnell de violar a lei de imigração de Myanmar e a lei sobre segredos oficiais do país, né, o que poderia colocá-lo na prisão durante muito, muito tempo, né? É interessante a gente perceber, né, só nessa situação de Myanmar, algumas tendências com relação a golpes que andam acontecendo ao redor do mundo. E isso é algo muito interessante porque a gente anda num debate muito forte aqui no Brasil com relação a guerras híbridas, com relação a envolvimento em política interna, a potenciais golpes que podem acontecer. Então acho que retomar um pouco esse tópico é um tópico bem importante para entender a natureza desses golpes, né? Eu fiz uma pesquisa rápida ali na Wikipédia mesmo, em inglês, para verificar o que havia lá registrado com relação a golpes no século XXI. E a gente tem alguns números bem interessantes quando a gente estuda essa página ali da Wikipédia. Lembrando que a Wikipédia não é fonte de trabalho acadêmico, né? Mas eu acho que ela é um ótimo ponto de partida. Ela tem muita informação legal lá, a partir da qual a gente pode se especializar e ir atrás, daí sim, de bibliografia e tudo mais, né? Na página da Wikipédia em inglês sobre golpes, a gente encontra que de 2000 para cá, então nos últimos 21 anos, 20 anos e quase 20 anos e meio aí, né, já que a gente está em março de 2021, nos últimos 20 anos nós tivemos 51 tentativas de golpe que não deram certo ao redor do mundo. Tá? Esse é um número relativamente grande. Temos 20 anos e, portanto, mais de 50 tentativas de golpe que não deram certo. A essas mais de 50 tentativas de golpe somam-se 25 golpes bem-sucedidos, né? Aí a gente já começa a entrar em algumas questões interessantes que eu vou abordar daqui a pouco com relação a essa ideia de golpe bem-sucedido ou golpe mal-sucedido, como que ele acaba acontecendo ou não, né? Algumas definições importantes para a gente, já que essa é uma área essencialmente política. Não há determinação legislativa, não há determinação técnica, não existe nem consenso acadêmico com relação a isso. Então a gente vai identificar algumas tendências que a gente pode tentar observar aqui para entender esses movimentos, né? Bom, quais foram esses golpes bem-sucedidos? A gente tem 25 casos, então, de golpes bem-sucedidos nos últimos 20 anos aí ao redor do mundo. E eu vou citar aqui alguns, né? A gente teve no Equador em 2000, nas Ilhas Salomão também em 2000, na República Centro-Africana em 2003, Guiné-Bissau 2003, Haiti 2004, Equador 2005, Togo 2005, Nepal 2005, Mauritânia 2005. Pelo jeito, 2005 foi um ano bem movimentado, né? Foi um ano bem tenso, né? Tailândia em 2006, Fiji em 2006, Mauritânia em 2008, Guiné em 2008, Honduras em 2009, Nigéria em 2010, Mali em 2012, Guiné-Bissau em 2012. Houve um contragolpe no Mali contra o golpe de 2012 no mesmo ano. Na Tailândia houve um golpe em 2014. Em 2017, um golpe na Arábia Saudita, que a gente vai falar um pouquinho mais a respeito. Um golpe no Zimbábue em 2017, no Sudão em 2019, na Bolívia em 2019, no Mali em 2020 e em Myanmar em 2021. Aqui a gente já começa a ver algumas discrepâncias com relação à ideia mesmo de golpe de Estado, né? Porque o Brasil não está listado, né? Não se encontra nessa lista. Sendo que, de acordo com algumas definições, em 2016, haveria sim tido um golpe aqui no Brasil, um golpe de um outro jeito, um golpe parlamentar, um golpe que está sendo chamado na América Latina de golpe branco, né, ou golpe parlamentar, que inclui algumas características novas que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas só para apontar aí essa discrepância, que em algumas bases de dados vocês vão encontrar algumas informações sobre golpe que talvez não estejam lá na Wikipédia, ou há sempre essa dissonância, e depende muito da metodologia que é utilizada para afirmar se foi ou não foi golpe, né? Bom, a gente tem então um total de 76 golpes bem-sucedidos ou mal-sucedidos desde 2020.
Esse é um número muito grande se a gente for parar para pensar, já que normalmente se fala que o mundo desde 2000 é um mundo muito mais democrático, porque há muito mais regimes que são democracias participativas ou indiretas, né? Então acho que há que se pensar aí também no limite dessas generalizações que a gente faz com relação ao mundo. Eu queria apontar aqui 3 casos específicos para a gente entender que os golpes, eles tampouco seguem mais ou menos a mesma narrativa ou têm mais ou menos a mesma lógica. Às vezes eles acontecem de uma forma muito diferente um com relação ao outro, né? Em 2004, por exemplo, houve um golpe muito estranho, que foi um golpe que contou com a participação direta do governo dos Estados Unidos, na época ainda sob a presidência do George Bush, logo após a invasão do Iraque, né? Foi um golpe em 2004, sendo que a invasão foi em 2003. Né, em que acusações de fraude eleitoral para a eleição do Jean-Bertrand Aristide geraram um movimento em que houve uma condução coercitiva, digamos assim, né, para não falar sequestro, do Jean-Bertrand Aristide por parte das forças de segurança dos Estados Unidos e que levaram, de uma forma ou de outra, à vacância do cargo, levando o presidente da Suprema Corte a assumir a presidência e ele, aí sim, solicitar a intervenção internacional por meio do Conselho de Segurança e o envio de missões de paz. Toda essa história do Haiti, ela reflete muito aqui no Brasil porque ela é meio estranha, né? A gente não tem muita familiaridade, a não ser com a atuação das Forças Armadas Brasileiras lá no Haiti a partir dessa intervenção, depois com o terremoto em 2011, né? Há um ponto importante aí da gente observar que antes de ser derrubado do poder, o Jean-Bertrand Aristide havia pedido, começado a demandar da França que houvesse reparações por 90 mil francos de ouro que o Haiti teve que pagar na época da independência com relação à França. E muitos apontam para essa intervenção, para esse golpe do Estado, como um golpe orquestrado entre as potências para evitar que isso fosse levado à frente, né? Alguns pontos importantes, porque aí a gente percebe que não é bem um golpe no sentido clássico, em que uma parte do governo ataca a outra para assumir o poder, né? Há uma diferença um pouco clara. Também há um caso específico, que foi o caso do Nepal, em 2005. No Nepal aconteceu aquilo que a gente normalmente chama de autogolpe, ou seja, o próprio rei do Nepal deu um golpe no sistema administrativo para se manter no poder e acumular poderes, né? Ele alterou o regime político do país de uma monarquia constitucional ao dissolver o parlamento e criar um sistema de monarquia absoluta em que ele nomeava o ministério e não o parlamento, né? O Nepal é um país que até hoje enfrenta a luta de guerrilhas maoístas no seu território e a justificativa que se utilizou naquela oportunidade foi justamente a de que o ministério não dava conta de lutar contra a guerrilha e por isso precisava dessa situação de exceção e, portanto, a monarquia absoluta. Ele não conseguiu manter durante muito tempo esse sistema. A partir de 2006, ele teve que ceder, abrir de novo o parlamento e alterar a sua monarquia absolutista em direção a uma monarquia constitucional, né, o que marcou o Nepal no momento posterior, depois de 2006. Então não deu aí nem 2 anos, né? E um outro tipo de golpe muito interessante, porque é chamado geralmente de golpe palaciano, foi o golpe na Arábia Saudita em 2017, que traz algumas questões interessantes, porque o caso da Arábia Saudita é que é uma monarquia absolutista. Então, se é uma monarquia absolutista, não há bem uma constituição, não há bem regras do jogo, né? Então, fala-se num golpe palaciano porque foi um golpe do MBS, o Mohammed bin Salman, que é o atual príncipe herdeiro, no resto da família do pai dele, né, que é o atual rei Salman, né, bin Abdulaziz, alijando, digamos assim, os outros membros da família real de serem pretendentes ao trono e à coroa, né? A Arábia Saudita, até 2017, era uma monarquia absolutista com uma sucessão que a gente pode chamar uma sucessão filial. Quem é o príncipe herdeiro é o próximo filho do antigo rei Abdulaziz, né, Ibn Saud. Então, a gente tem aí uma situação em que, né, o irmão mais novo herdava a coroa. Claro que esses irmãos mais novos, ao longo do tempo, foram ficando cada vez mais velhos.
e encontrando um problema com relação às próximas gerações, alterou-se a lei para que o príncipe herdeiro fosse, então, o filho mais velho, hereditário, indicado pelo rei, né? Transformando de uma sucessão filial, digamos assim, de irmão para uma sucessão hereditária, como nas outras monarquias, né? É um golpe porque foi feito por dentro do Estado, mas é considerado palaciano porque não teve tanto envolvimento assim de outras forças, e foi mais um golpe da família na própria família para evitar que o resto da família, que a parentalha, né, digamos assim, chegasse ao poder. Os casos, então, de Myanmar, o caso do Haiti, o caso do Nepal e o caso da Arábia Saudita demonstram que os golpes de Estado não são específicos de um tipo de regime, eles não são apenas encontrados, digamos assim, em democracias. Eles podem acontecer em regimes democráticos, mas como no caso da Arábia Saudita, em monarquias absolutistas ou em monarquias parlamentaristas. E como a gente disse no último vídeo sobre Myanmar, eu vou tentar lembrar dessa vez de colocar o card aqui, por isso que eu estou segurando a minha mão aqui durante um certo tempo para aparecer ali na hora de inserir aqui o card. O que marca um golpe de Estado é o fato de um grupo, como a gente disse naquele vídeo, um grupo já localizado nas instituições, né, que já está inserido nas instituições estatais, esse grupo tomar o poder e suspender as normas constitucionais, as regras do jogo político, como elas estavam acontecendo até aquele momento em que se tentou realizar ou se teve sucesso em realizar o golpe. Bom, essa discussão a gente fez lá no nosso vídeo antigo, não com esses exemplos, mas tratando especificamente da questão de Myanmar. Então, se você tiver interesse, vai lá e assiste aquele vídeo. Inclusive, se você estiver achando interessante o nosso trabalho aqui, clica aqui no curtir, se inscreve no canal. A gente está bem feliz, já estamos com mais de 630 inscritos para uma área tão específica como geopolítica, política internacional, segurança internacional, e a gente conta com o apoio de vocês aí para avançar, né, nesse trabalho aqui. A nossa preocupação no vídeo de hoje, porém, né, não é necessariamente falar do golpe, mas nesses casos que eu fui trazendo, né, a justificativa para o golpe. Como que se justifica um golpe de Estado? Esse é um ponto muito importante e é um ponto pouco debatido dentro da academia, né? Porque a gente normalizou as democracias e, portanto, a gente não se preocupa tanto com a justificativa que tenta se dar para golpes. A gente lembra aqui no Brasil, em 2016, que a tentativa de justificação foi por crimes fiscais, porque o governo federal incorreu em crimes fiscais e que, portanto, ele deveria ser derrubado. E não a cassação da chapa, não é? Porque o vice-presidente estava envolvido nas articulações e se tornou o presidente posterior à queda da Dilma Rousseff. Então, essa justificação ela é muito importante, porque ela acaba construindo uma questão importante, que é a questão da legitimidade. A literatura especializada, como a gente disse mais cedo, não tem muita consonância na definição específica de golpes de Estado. Mas existe uma certa consonância, digamos assim, existe um certo consenso a respeito de se um golpe foi bem ou foi mal sucedido, de uma forma ou de outra, né? Principalmente o que marca que um golpe foi bem ou mal sucedido é a sua capacidade de manter o regime que foi instalado durante esse período de golpe, né? Por exemplo, no caso do Temer, foi bem sucedido porque, como foi um golpe parlamentar, houve questionamentos, mas que foram mais retóricos. Eles não chegaram, de uma forma ou de outra, a prejudicar o exercício pleno do governo do Temer, posteriormente, aqui no Brasil, né? Ao contrário de outros lugares onde se tenta um golpe, mas o governo não é levado em conta, como é o caso de Myanmar. O governo está enfrentando muita dificuldade lá em se tornar legítimo diante da própria população, enfrentando vários protestos que inclusive levaram a mais de 160 mortes. Existem alguns ativistas que colocam essa marca de mortes aí em Myanmar em cerca de 250, alguma coisa assim, né? Então, o que marca um golpe bem sucedido é justamente essa adesão, digamos assim, o fato de que ele, né, esse grupo que se instala no poder consegue se manter no poder durante um certo tempo, né, posterior a essa lógica. Tem um estudo sobre a América Latina muito interessante sobre golpismo e neogolpismo na América Latina, escrito pelos pesquisadores Octavio Humberto Moreno Velador e Carlos Alberto Figueroa Ibarra,
que apontam para algumas tendências bem interessantes desses golpes que andam acontecendo aqui na nossa região e as mudanças justamente nessa questão da legitimidade, ou seja, quais são os golpes que têm se tornado golpes bem-sucedidos e golpes mal-sucedidos. O texto é de 2018, então ele não inclui o golpe na Bolívia em 2019, mas ele já traz algumas tendências que inclusive aconteceram no golpe de 2019. Quais são algumas dessas mudanças aqui para a realidade da América Latina? Tá? Em primeiro lugar, há uma perda de predominância com relação ao século XX da forma militar de governo após o golpe, né? Tanto que, no caso da Bolívia, se a gente for parar para observar, o golpe foi liderado por uma senadora que se instalou como presidente interina, principalmente com o apoio das polícias e não tanto das Forças Armadas. Mas o governo que chegou a se formar posteriormente a esse momento não era um governo militar, era um governo civil, né? Então foi um golpe, mas não foi um golpe militar, porque o regime que se instalou posteriormente não foi um regime militar. E isso é uma certa tendência, né? Eles apontam, inclusive, nesse estudo, que na América Latina, pelo menos, os militares deixaram de ser o regime posterior para virar um instrumento de golpe, né? Como aconteceu aqui, inclusive, no Brasil em 2018, quando o Vilas Boas, né, ameaçou estar do lado de um golpe se o Lula fosse liberto pelo STF. Né? Então, os militares eles não são tanto os protagonistas, eles são mais o instrumento do golpe na América Latina recentemente. Isso por quê? Porque há necessidade de construção na nossa região de cenários que façam crer que se trata de uma demanda da sociedade civil, dando, né, de uma forma ou de outra, um escopo muito mais coletivo, né, menos, digamos assim, corporativista por parte das Forças Armadas e muito mais como se fosse uma demanda de todas as partes da sociedade. Né? Aqui é um ponto interessante porque esse esforço é o que dá origem à própria ideia de guerra híbrida, né? De golpes coloridos, enfim, de mobilização das massas para a destituição de um governo. Né? Aí há que se observar, né, se esse conceito vale ou não vale. Eu tenho cá minhas críticas com relação ao conceito de guerra híbrida, mas se você quiser que a gente debata isso aqui no canal, coloca aqui nos comentários. Outra questão típica da América Latina, segundo o Moreno Velador e o Figueroa Ibarra. A ideia do golpe surge como forma de resolver um certo impasse político nos golpes ditos corruptos, nos governos, né? Um impasse político de governos que são tratados como governos ineptos, governos corruptos, ou o golpe serviria para acabar com extremismos, né? Então é interessante perceber que há toda uma ênfase discursiva importante na construção, na discussão sobre a transformação desses governos em governos corruptos ou ineptos, que não sabem negociar, e o golpe seria, portanto, uma solução. A retirada do poder seria uma solução e não as eleições. Né? Então é interessante que esse checkmate que se dá pode classificar a situação como um golpe e não como uma questão normal. E por fim, uma atuação direta muito grande das grandes empresas ou de grupos empresariais na região envolvendo a lógica desses golpes aqui na América Latina. O último episódio do Guilhotina, o podcast da Le Monde Diplomatique, fala inclusive da pesquisa a pesquisa de uma pesquisadora é ótima, né? A dissertação de mestrado de uma pesquisadora que estudou justamente o papel da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, no golpe parlamentar aqui do Brasil de 2016. Então, acho que é bem interessante para a gente ver essa mobilização, porque ora se trata de trabalhar com a ideia de grandes empresas, ora se trata de trabalhar da trajetória política dos indivíduos que conectam a Fiesp, enfim, deem uma olhada lá que eu acho que é bem interessante essa discussão que eles fazem lá. Todos esses pontos, vocês percebem que são formas de justificar o golpe, ou formas de dar mais ou menos um corpo político para a alteração da lógica de governo. E isso é um ponto interessante, porque trata-se de legitimar, ou, como é o título desse vídeo, justificar a adoção da medida do golpe como prática política legítima.
né? Por isso que a gente fala aqui da questão de legitimidade. E aí, claro, né, sempre a minha referência nessa questão de conceitos é o Dicionário de Política, organizado pelo Norberto Bobbio, pelo Gianfranco Pasquini e pelo Nicola Matteucci. Eu ainda vou aprender a focar essas coisas, vocês conseguem ver aqui certinho. Eu tenho essa da editora UNB, a 13ª edição, que é a versão de bolso, né? E aqui tem o verbete sobre legitimidade escrito pelo Lucio Levi. Lucio Levi é um jurista italiano e ele traz algumas questões bem interessantes. Ele fala o seguinte: todo poder busca alcançar o consenso, de maneira que seja reconhecido como legítimo, transformando a obediência em adesão. Porque esse é um ponto bem importante da discussão, não é? As pessoas podem obedecer um governo ilegítimo, mas apenas obedecer um governo ilegítimo não garante que, por exemplo, no momento de transformação e alteração, essas pessoas vão aderir e defender esse novo regime. Então, transformar a simples obediência em adesão, em cooperação com o governo é um ponto muito importante. Diz ali o Lucio Levi ainda: a crença na legitimidade é, portanto, o elemento integrador na relação de poder que se verifica no âmbito do Estado. O Lucio Levi vai dizer que essa legitimidade pode estar relacionada com 3 principais aspectos. Um deles é a legitimidade da comunidade política. Então, por exemplo, quando se fala os brasileiros estão cheios desse governo, né? Quem são os brasileiros? Aí o nacionalismo cumpre um papel muito importante, né? Porque determina quem faz parte e quem não faz parte do grupo que é governado por aquele país, né? Quem faz parte da população? Quem pode votar? Quem não pode votar? Né? Então a construção do nacionalismo ele tem que ser entendido, e as versões sobre a nação, né? A forma de definir quem são brasileiros de verdade, quem não são brasileiros de verdade, o qual é o caráter brasileiro, qual é o tipo de ação brasileira. Então esse outro tipo de ação aqui é de estrangeiros infiltrados que não condizem com a realidade brasileira. Na verdade, devem ser observados a partir dessa visão de legitimidade. O nacionalismo ele não é um fim em si próprio. O nacionalismo é um dos principais mecanismos de transformação da simples obediência em adesão ao Estado. E justificação, legitimação do Estado. Ou, no caso aqui, de golpes, né, como a gente está observando. Outra questão também é a transformação ali das monarquias absolutistas para os regimes liberais nacionalistas do século XIX, que é a transformação, né, a saída da figura do súdito para a figura do cidadão. Deixar de ser súdito e virar cidadão é um movimento muito importante que a gente tem que observar. Cada um deles tem uma característica política específica, não é? E se somos súditos, nós devemos obediência, porque nós pleiteamos legitimidade àquela pessoa da qual nós somos súditos, que é o nosso soberano. Agora, se nós somos cidadãos, nós temos direitos, mas também nós temos deveres, mas nós também temos direitos. Então, há uma diferença aí entre as duas perspectivas, sendo que muitas vezes o Estado quer que nós pensemos que somos cidadãos, mas na verdade sejamos súditos, né? Então, tem questões aí interessantes para a gente aprofundar em outros vídeos. Se vocês tiverem interesse, de novo, coloca aqui nos comentários. A legitimidade, além da comunidade política, segundo o Lucio Levi, pode ser também do regime político. Nas palavras dele, né? O conjunto de instituições que regulam a luta pelo poder e o exercício do poder, e o conjunto de valores que animam a vida nessas instituições. O regime político pode ser, por exemplo, a discussão de que no Brasil a gente tem um presidencialismo, diferente de que há um parlamentarismo. Em países onde há um parlamentarismo, em cada um desses países, a gente vai ter uma realidade diferente e uma forma diferente de obter o poder. Então, por exemplo, num regime parlamentar, é mais importante você ser o líder do seu partido do que você ser, digamos assim, muito popular em votos. Por quê? Porque sendo líder do seu partido, sendo o parlamentarismo um regime extremamente partidarista, né, é o partido que tem maior votação no parlamento, que vai ser aquele que vai ter o direito de ser o governo do momento, né? Então, a partir daí a gente enxerga que algumas ações que, por exemplo, nos regimes presidencialistas são super importantes, como obtenção da maior quantidade de votos, em regimes parlamentaristas nem sempre, né, digamos assim, no presidencialismo, né, obtenção de maior quantidade de votos por indivíduo,
né, representado na figura de um indivíduo. Nos regimes parlamentaristas é mais importante que o partido como um todo receba a maior quantidade de assentos ou a maior quantidade de votos, e não apenas um indivíduo. São questões interessantes para a gente pensar, porque de acordo com o regime político, as práticas consideradas legítimas ou ilegítimas são diferentes também. Por fim, a legitimidade está também no governo, tanto com relação ao que cada cargo é e o que cada cargo pode fazer, mas também o alcance do poder institucional. Nas palavras do Lucciolev, né, para que ele seja considerado legítimo, é suficiente que o governo tenha se estruturado em conformidade com as normas daquele regime e que exerça o poder de acordo com as mesmas. Então é uma questão interessante para a gente observar de como muitas vezes a fonte dos regimes de exceção, dos golpes de Estado, vão tentar ser buscadas não na hora do golpe, mas posteriormente para construir a legitimidade em legislações prévias. Nem que para isso tenha que se, como no caso de Myanmar, a leis anteriores à própria existência do país. É como se mais ou menos hoje em dia alguém fosse julgado por uma lei anterior à Constituição Federal de 1988. Né? Então, só para colocar aí uma realidade que a gente pode estar vivendo aqui no Brasil também. Tá bom, gente? Esse vídeo ficou longo, como todos os últimos têm ficado longos. Se vocês não gostam desse formato, deixem a gente sabendo. Acho que é bem importante isso. Ou se vocês gostam, avisem a gente também, para a gente se dedicar mais a essa produção de conteúdo que atenda as expectativas de vocês também. Tá bom? Obrigado, abraço e até sexta-feira.